Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror, e esse é o primeiríssimo vídeo do projeto Relendo Stephen King. Se você acompanha as redes sociais, acompanha as lives aqui do canal também, você já sabe que projeto é esse. Esse mês nós tivemos o prazer de reler esse livrinho aqui do coração, que teve o seu relançamento aí pela editora Suma. Estou falando de Carrie, o primeiríssimo livro publicado pelo nosso querido autor. E quando eu digo nós lemos, quem somos nós? Eu e o parceiro aqui desse projeto, Edilton do Stephen King Brasil. Seja bem-vindo, Edilton, se apresente aí para quem ainda não te conhece. Bom, pessoal, se vocês não me conhecem, eu sou Edilton Nunes, eu sou criador e administrador do portal stephenking.com.br. Administro o site há mais de alguns anos, prefiro não comentar quantos anos para não entregar a idade, mas há um certo tempinho. Também estou nas redes sociais, né, lá no Instagram, Twitter, etc, do Stephen King BR, e é sempre bom, eu fico lisonjeado por ter recebido esse convite do Felipe para fazer parte dessa empreitada, dessa longa empreitada que vai ser reler os livros do King. Importante lembrar que esse vídeo aqui é a parte 2, hein? A gente vai falar só dos filmes. A parte 1 tá lá no canal do Edilton, o vídeo tá aqui nos cards e na descrição do vídeo também. E bom, quando a gente conversou sobre gravar sobre Carrie, né, eu disse pro Edilton que achava que a gente precisava trazer uma convidada pra gravar com a gente. E assim, quem me acompanha no Twitter sabe que eu já relatei que todo dia quando eu faço academia, né, eu só consigo fazer academia ouvindo podcast. E assim, pra mim seria uma heresia eu não chamar pra gravar aqui com a gente a voz que eu escuto falando ou de bruxaria, ou de Massacre da Serra Elétrica, ou de Carrie semanalmente no RDM. Então com vocês, Gabi Laroca, se apresente, por favor. Oi, gente. Nossa, depois dessa introdução eu nem sei muito bem o que falar, né? Porque é aquela introdução que parece que a gente é muito melhor do que a gente realmente é, né? Obrigada pelo convite pra estar aqui hoje, né? Também participei ali no canal do Edilton, fiquei muito feliz, amo falar sobre Carrie. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Laroca, eu sou historiadora e sou podcaster lá no República do Medo, ou RDM Cast, né? Onde a gente fala principalmente sobre horror nas suas mais variadas facetas, né? Principalmente filmes. Então, se você gosta de filmes de horror, vai lá conhecer a gente. Sem mais delongas, bora lá então! Vamos começar então pelo filme principal aqui da noite, né? Nós temos 4 adaptações de Carrie, 4 porque estamos contando a sequência aqui também, mas temos 4 adaptações de Carrie pra comentar, mas é claro que a principal, que eu tenho certeza que tá na memória afetiva da maioria de pessoas, é o Carrie de 1976, dirigido pelo Brian De Palma, que recebeu 2 indicações ao Oscar de melhor atriz pela Sissy Spacek e melhor atriz coadjuvante pela Piper Laurie, 2 indicações muito merecidas. Eu gosto muito da primeira adaptação de Carrie porque foi a primeira versão, né? O primeiro impacto que a gente teve, e tem algumas coisas clássicas nesse filme que são impossíveis de ser ignorada, né? A gente tem o banho de sangue na Carrie, aquela expressividade toda da Sissy Spacek quando isso acontece, aquele olhar dela que virou uma coisa tão icônica que até quem não lê Stephen King, quem não conhece o autor e tudo mais, sabe quem é aquela personagem. A gente já teve diversas homenagens, diversas referências no teatro, no cinema, e é um filme que ele tá muito na memória. E eu acho que ele é um filme muito forte, principalmente porque ele tem um elenco muito bom. A Sissy Spacek, a Piper Laurie, a gente tem até um John Travolta ali, em um papel bem coadjuvante, né? Bem novinho. Bem nos embalos de sábado à noite. Exato, assim, é um personagem muito secundário pra narrativa, mas ainda assim importante. Carrie é um livro que ele fica ainda mais potente com imagens, eu sempre falo isso, assim, a icônica cena do baile, as descrições, tudo que acontece, o filme consegue potencializar, né? Ele tem todos aqueles filtros azuis e vermelhos, eu acho ele um filme muito bonito e que faz muito jus à história do King. Talvez um maior estranhamento pra quem vem do livro pro filme é a aparência da Carrie. Porque a Sissy Spacek, ela era uma jovem muito bonita e muito dentro de um padrão de beleza ali, década de 70, sabe? Ela não tinha nada de muito estranho nela, sabe? Talvez uns trejeitos, talvez, com certeza, mas assim, fisicamente ela não se assemelha nem um pouco ao que o King descreve como a Carrie. Eu confesso que essa é uma mágoa que eu tenho com todas as adaptações. A minha identificação pessoal com o livro de Carrie sempre veio justamente por Carrie sofrer bullying com aparência física. Foi a parte que eu sempre me identifiquei por ter sido um adolescente que sofreu com obesidade, que foi zoado por isso. Então, quando eu chego nos filmes, e em todos os filmes, pra mim, a Carrie tem uma aparência de líder
de torcida, isso é uma coisa que me deixa muito mal. E eu confesso que, assim, dos 4 filmes, o que eu mais, vou dizer assim, julgo por isso é o último. Não vamos falar dele por enquanto, mas já adiantar isso aqui, que pra mim, assim, pensando nessa questão de época, de lançamento, de contexto, talvez o 2013 é o que tinha mais potencial ali pra entender, poxa, já estamos em 2013, né, já dá pra gente sair da Carrie e da Sissy Spacek. Só que eu vejo que também os filmes que vieram depois não conseguiram se desatrelar de todo o imagético que foi proposto pelo filme do Brian De Palma. Mas sabe que eu acho que isso é um problema, porque... Não é um problema, né? Porque a adaptação de 76, ela foi tão bem sucedida que ela deixou de ser uma simples adaptação de um livro do Stephen King. Ela virou um filme de horror icônico. Até porque esse filme, ele tem coisas muito boas. Ele tem, assim, uma fotografia muito bonita. A interpretação da Piper Laurie como Margaret White, assim, é sublime. Não tem, acho que, algo que chegue perto, apesar de ter outras atrizes que fizeram muito bem. A Sissy Spacek, né? E eu acho que também o filme... Porque quando a gente fala de filme e de livro, sempre tem essa diferença narrativa, né? Não tem como você comparar, porque são mídias diferentes. Não tem, assim, é muito complicado. E a gente falou até na parte 1 desse vídeo que o livro do Carrie, ele vai por meio de artigos e cartas. Então, ele é uma narrativa diferente. Então, eles fazem uma narrativa linear e eles constroem muito uma expectativa pro espectador de que a Carrie vai ser o patinho feio que vira o cisne no baile. E daí, pra isso, ela tem que ser aquela beleza escondida, aquela menina que não sabe que é bonita. Só uma maquiagem, só um makeover, e ela se transforma em algo, né? Pro padrão de beleza da sociedade, obviamente, né? E daí eu acho que eles constroem isso, até quando ela é coroada, né? Você pensa, nossa, agora vai. Só pra você levar um balde de água fria na cabeça, né? Não de sangue, Ou de ainda sangue. bem. Ou de sangue. Sim. E isso que a Gabi falou, de que o filme deixou essa imagem gravada na cabeça das pessoas e acaba sendo mais forte do que o livro, é tão real que, assim, editora Suma, te amo, tá bom? Mas olhem essa capa, gente. A garota aqui na capa é a Carrie do livro ou é a do filme? Não é? Na verdade, eu tenho uma teoria que eu falei até pra editora Suma. A garota da capa é aquela ex-BBB que fez Chiquititas. A Carla Dias. A Carla Dias. É ela na capa do filme lá da garota que matou os pais. A menina que matou os pais, né? Isso. Isso. É a Carla Dias aqui na capa. A própria carreira do King, né, ela foi consolidada em parte graças principalmente às adaptações, né? Carrie abriu meio que o caminho, embora não tenha sido inicialmente a adaptação mais bem vista dele. O Iluminado veio para consolidar isso, mas Carrie foi a pioneira e quando você fala de King, é impossível você não falar de cinema, né? Porque os dois andam lado a lado. O próprio King já retificou isso quando ele lançou Dança Macabra, por exemplo. E é importante a gente lembrar que as escolhas de adaptações, elas não dizem respeito apenas à visão que o diretor tem, mas a questões de limitação técnica, por exemplo. Se a gente pega o livro, por exemplo, para ler, a gente vai ver que Carrie, no final, é uma verdadeira apoteose de violência. Você tem ela destruindo a cidade inteira, né? Ela provocando caos em toda a Chamberlain e detonando toda a cidade. E no filme você não tem isso potencializado por causa de uma limitação técnica da época, né? Uma limitação financeira, de orçamento e tudo mais. Agora tem uma coisa no Carrie que eu achei bem bacana, que eu gostei muito, que foi a escolha estética que fizeram para esse filme. Quando você escolhe uma determinada paleta de cores, ou quando você escolhe um determinado ângulo de câmera, é muito fácil você sair de algo sério, de algo bem pensado, de algo planejado e chegar em algo ridículo. Então você tem uma linha muito tênue que você precisa ter cuidado para não atravessar ela. Em Carrie isso quase aconteceu, porque se a gente parar para analisar as escolhas técnicas que foram feitas pelo Brian De Palma, você tem câmeras dando zoom assim no rosto dela, de uma vez, você tem aquele tom vermelho sendo jogado a todo momento, e tal. Aquilo tinha tudo para ser ridículo, mas no filme não é. Funciona muito bem no contexto, naquele propósito, e eu achei isso bem bacana, porque foram escolhas arriscadas, né? Escolhas, é óbvio, a gente tá falando do Brian De Palma, né? Um diretor, enfim, atualmente bem conceituado, mas naquela época foram escolhas arriscadas e escolhas que eu acho que deram muito certo para contar uma boa história de terror como tem que ser. É interessante que na década de 70, quando nós começaríamos a ter vários dos vilões icônicos que a gente teria no cinema de horror, eu vejo que os filmes tinham essa preocupação de que o desenrolar da história entregasse no final ali um vilão
vilão que esteticamente parecesse um vilão ameaçador. Eu vejo que tem essa preocupação de que no final, mesmo que você tenha empatia pelo que a Carrie sofreu na história, no final ela se torna uma vilã perigosa que poderia ser colocada ali ao lado de outros vilões clássicos do cinema. O que eu acho que já vai ser um pouco diferente nas adaptações mais recentes que a gente vai comentar depois. A gente tem uma mudança imagética muito grande na Carrie ali, logo depois quando o balde vira na cabeça dela, é como se tivesse uma chavinha, né? Os olhos dela ficam bem mais esbugalhados, o corpo fica retorcido, né? Então a gente tem muito essa mudança de fisionomia e eu acho que é pra pontuar essa monstruosidade, entre aspas, né? Até a normalidade dela, pra gente encarar ela como esse ser perigoso com potência pra destruir a cidade inteira, porque a gente tá falando da década de 70, né? Ali Estados Unidos tem que ter uma certa mensagem ao final, né? E eu acho que isso também fica muito visível de como a Sue, ela é muito mais importante no filme do que no livro até. Ela tem mais protagonismo no filme e ela ainda é muito mais a boa garota, entendeu? Em contraste com a Chris, de novo, assim. O filme faz questão de mostrar as duas muito contrastantes. E a Carrie realmente termina o filme sendo a vilã junto com a Margaret. É aquela coisa, é o mal, se não for contido, vai destruir a cidade inteira. E uma coisa que eu acho muito significativa, e a gente comentou isso na primeira parte desse vídeo, é como a Sue aqui, no filme, não tem nenhuma menção a ela estar grávida ou não. Sim. E isso é muito o contexto da época ali. Estados Unidos, a gente tem toda uma batalha, né, entre diferentes grupos acerca de legalização ou não do aborto. Então, assim, é muito significativo como no livro, a gente tem toda essa discussão que a gente até trouxe sobre o final, sobre as diferentes interpretações, e o filme, ele não insere isso, assim, é algo que não existe. Não tem a mínima possibilidade da Sue e do Tommy terem tido relações sexuais. E o filme deixa isso muito claro, eu acho muito interessante em uma cena, quando os dois estão estudando, vendo TV, aquele namoro bem casto, e daí a câmera corta e mostra a Chris e o Billy no carro, tendo relações sexuais dentro do carro. Então, assim, você tem essas duas personagens colocadas, assim, opostas, e daí o filme não deixa brecha. A Sue, ela é, e isso também é uma interpretação minha, um protótipo da garota final virginal, sabe? Ela é aquela personagem que depois, com Halloween, a Jamie Lee Curtis e outras personagens, vai sendo aprofundada, mas aqui a gente já tem um vislumbre no filme, que ela erra, ela tem os seus defeitos, mas, olha, gente, ela ainda é a garota virginal, a garota boazinha. E já que terminamos aqui falando de Sue Snell, vamos falar então do filme onde ela é a única remanescente aí, não só dos personagens, mas do elenco original, porque a atriz Amy Irving volta para a sequência de 1999, A Maldição de Carrie, que é dirigido pela Kat Shea, um filme que muitos dizem que queriam que nunca tivesse existido. Alguns, hoje em dia, já gostam desse filme, ele foi ganhando até um aspecto de filme cult aí, que todo mundo detestou na época, a crítica caiu em cima, foi um fracasso de bilheteria, mas com o passar dos anos aí, alguns fãs acabaram redescobrindo esse filme, onde a gente acompanha, vou dar um spoiler aqui, tá bom? Se você nunca viu, onde a gente acompanha uma meia-irmã da Carrie, né, filha do Ralph White, que vai descobrir ali que tem poderes e viver uma história bem parecida com o que a Carrie viveu. Eu estou entre a trupe de fãs que não redescobriu esse filme, que não acha ele cult e que fez questão de apagar boa parte dele da memória. Eu acho que Hollywood sofre muito com a questão das continuações. Eu acho que tem algumas continuações interessantes, principalmente o King. O próprio King sofre muito com essa questão de continuações. Colheita Maldita que o diga, né? Então tem 300 mil continuações e a maioria delas tem um gosto relativamente duvidoso. Eu acho que Carrie vai nesse mesmo caminho. Eu não acho que foi uma história interessante, não acho que foi bem desenvolvido, não acho que foi bem produzido o filme, e eu acho que essa questão de áreas de cult, de filme cult, também não pegou pra mim, não. Talvez seja apedrejada aqui, porque eu sou do time que detestava esse filme. Eu assisti ele, assim, acho que pela primeira vez quando passava na TV aberta, ele passava bastante, assim, achava horrível. E hoje em dia, nos meus 30 anos, eu olho pra trás e vejo que ele tem algumas coisas que são muito interessantes e algumas decisões bastante questionáveis, assim. Eu acho que queria dizer que minha participação se encerra por aqui. Estou indo embora. Tchau, não, até mais. Ó, eu tenho uma boa defesa. É o seguinte, eu acho assim, é muito difícil você fazer uma sequência de um filme icônico, como é o filme de 76. Vão rolar comparações e é uma sequência que veio muito tempo depois, assim. Então, meio que já cheira que não vai dar boa, sabe? Quando demora demais, provavelmente teve muita recusa, muita gente que não quis se envolver. É difícil fazer uma continuação
continuação pra um roteiro que já tava meio que fechado. Eu acho que esse é um filme que ele também sofre bastante com o uso do CGI, que ficou muito ruim, envelheceu que nem leite aquele CGI, assim. Tipo, ruim. Eu acho que já na época já não era muito bom e agora, assim, alguns anos depois ficou ainda pior. Então aquelas tatuagens crescendo em volta dela enquanto ela vai usando os poderes. Os efeitos, eles são muito ruins e isso eu acho que talvez faz com que o filme perca um pouco da sua potência. E eu acho que a potência dele é trabalhar um pouco com bullying mais próximo de nós do que é o que o filme de 76 trabalha, que é também com essa ideia da exposição de imagens íntimas, que é algo que a gente vive hoje, em pleno 2022, e é um problema enorme, né? Então, assim, a exposição da sua vida sexual, da sua vida íntima, e como isso também estraga a vida das pessoas, assim, tipo, leva elas a cometer atos que são terríveis. Então, assim, eu acho que esse filme ele tem uma boa proposta. A intenção é boa. Essa ideia, assim, dessas apostas que a gente vê muito em escola, aposta dentro de faculdade, de quem vai ficar com quem, de quem transa com a fulana. Infelizmente, isso é verdade, não é coisa do filme. O problema é que a execução já não foi lá essas coisas. E daí também muita comparação com Carrie, com o elenco muito bom de 76, sabe? Mas olhando pra trás, eu vejo que, nossa, tinha uma ideia legal ali, tratando de um assunto bem relevante para jovens até hoje. Até mês passado, eu tinha umas opiniões bem assim, críticas em relação aos 3 filmes que vinham depois do 76. Mas reassistir eles foi muito bom. Eu acredito que o Felipe de hoje em dia é um Felipe muito mais gente boa que o Felipe de 5 anos atrás. Eu também, eu envelheci, eu fiquei mais legal com filmes. O Edilton não é, não. Gente, eu era insuportável. Era aquela adolescente que eu achava tudo ruim. Eu também. Me achava assim, eu era o creme de la creme dos gostos, entendeu? E hoje em dia, eu adoro uma farofa, eu abraço filme ruim, entendeu? Defendo um filme que eu odiava. Hoje em dia eu falo, não é tão ruim, não. E, gente, assim, quando você convive no meio do YouTube, não só YouTube, criação de conteúdo, podcast também, e convive com muito cinéfilo, você começa a ficar de saco cheio de uns críticos de cinema e fala assim, deixa eu gostar do meu filme ruim sozinho. Eu vou gostar das coisas ruins só de propósito. Só de propósito. Então, assim, uma coisa que eu falo sem sentir vergonha, dessa vez eu me diverti e curti os 3 filmes que vêm depois do 76. Não estou dizendo que os 3 são maravilhas do cinema. Só que eu soube curtir a farofa, entende? E nesse aqui, apesar de concordar com praticamente tudo que foi dito, realmente é um filme bem dispensável, eu também me apeguei bastante a esses pontos positivos que o filme tenta fazer. Pegando aquela comparação que a Gabi falou do filme lá da década de 70, tentar mostrar, principalmente na personagem da Sue, aquela garota virgem, casta, que seria a nossa protagonista, a mocinha, e colocar a vilã como aquela personagem completamente sensual, eu vejo que a gente tinha isso, né? A década de 70 ali meio que queria mostrar jovens que não existiam, mas que a sociedade norte-americana queria que existisse. E aqui, a partir dos anos 90, 2000 pra frente, a gente já vai começar a trazer filmes que mostram jovens como realmente são. Eu acho que esse pode ser um ponto positivo do filme. A questão é que é porque o filme te obriga a comparar com o 76, porque ele fica fazendo isso o tempo todo. Ele fica pegando imagens da Carrie e colocando de relance o tempo todo. E assim, uma das coisas que me deixa puto com esse filme eu gosto da personagem Sue Snell, apesar dos problemas dela no primeiro filme. Trazer ela aqui de volta e ver que ela tá como conselheira educacional ali na escola, tentando evitar que se repita o que aconteceu com a Carrie no passado, é uma ideia legal, sabe? Só que assim, fica meio jogada, chega no final, ela morre de uma forma completamente... Nossa, o final desse filme me deixa com muita raiva. Eles tentaram ser uma sequência legado antes das sequências legado chegarem, entendeu? Perfeito. E daí essa comparação é muito desfavorável pro filme. É óbvio que ele vai perder em relação ao de 76. Bom, mas poucos anos depois desse fiasco, vamos usar esse termo, porque independente de opiniões, foi o que foi na época, em 2002, nós tivemos o Carrie, dirigido pelo David Carson, que foi um filme feito pra TV, lançado em 2002, que originalmente foi exibido pela NBC e que teve a participação do Stephen King no roteiro junto com Brad Fuller.
Her, né? Eu acho que foi aí nessa época em que o Stephen King começou a querer, vamos refazer os meus filmes aí. Acho que o Iluminado deve ser dessa época também, acho que é final dos anos 90, né? A versão dele, eu digo. 97. Acho que o King tava nessa vibe aí nessa época, deixa eu trazer a justiça aí pras minhas adaptações. Mas o que acontece? O King, ele sempre foi muito próximo da TV. Então, se você Sim. pegar ali a segunda metade dos anos 90, você vai ter muitas adaptações dele pra TV. A NBC, por exemplo, fez várias adaptações roteirizadas pelo próprio Stephen King. E eu acho que essa adaptação é uma das coisas, talvez, mais legais dela, é justamente a fidelidade um pouco maior à obra original, por causa de ter o Stephen King envolvido no roteiro. Não que fidelidade queira dizer necessariamente que o filme é bom. Nós temos ótimos filmes aí que não são fiéis, tipo Iluminado, por exemplo, que não é o original, né, do Stanley Kubrick, não é fiel à obra do King, mas é um baita filme de terror. Eu sempre falo isso, que o Iluminado ele pode ser uma péssima adaptação no sentido de fidelidade, mas que é um ótimo filme de terror de um baita de um diretor. E o mesmo acontece em outras obras, né? A fidelidade não quer dizer que o filme seja bom, mas em muitos casos sim. E eu não diria que o de 2002 é necessariamente o melhor, nossa, melhor adaptação de Carrie e tudo mais, mas é um resultado que eu achei interessante. Eu gostei muito do que foi abordado no filme, como foi abordado. Achei das adaptações que vieram depois da adaptação de 76, acho que é uma das que eu mais gosto, apesar das limitações, porque também foi um filme que foi feito direto pra TV, né? A gente tem que entender todo esse processo. Mas eu ainda gosto mais dele, por exemplo, do que a da de 2013, com a Chloe Moritz. E eu acho que ele tem um elenco interessante. A menina que faz a Carrie, ela é mais no molde da Sissy Spacek, dos trejeitos, né? Aquela coisa da estranha. Novamente, ela tá um pouquinho dentro desse padrão de beleza, principalmente um padrão de magreza que a nossa sociedade impõe e que diz que é o ideal, que é o bonito, né? Nesse quesito, todas as Carries têm, todas elas são magras, e daí acaba saindo um pouco justamente do que o King fala, né? Mas eu acho que um ponto positivo desse filme é a Patricia Clarkson como Margaret White. Eu ia falar isso também, nossa. Ela tá fenomenal, assim. Tipo, se você gosta de sentir raiva da Margaret White, assiste Carrie de 2002. Eu gosto muito da Margaret que a Patricia traz, porque a Piper Laurie e a Julianne Moore trazem duas Margarets ali que eu gosto bastante, amo o trabalho das duas, e na minha opinião é até mais fiel a Margaret que é descrita pelo King no livro, que é uma personagem que, assim como a gente discutiu lá na parte 1, quando a gente lê, a gente sente que ela é exagerada, ela não parece real, sabe? A Margaret que a Patricia Clarkson traz, ela me parece mais real, mais palpável. Sabe, parece que eu sinto que poderia ser uma tia minha. Desculpa aí, tias, mas... Espero que suas tias não estejam vendo este vídeo. Quando eu comecei a falar de capeta, meus tios já desligaram o YouTube há 1 ano, 2 anos aí. Enfim, eu não quero dizer que ela é menos cruel com a Carrie, nada disso. Só que os trejeitos que ela traz na atuação, parece que eu enxergo ali... Eu vou usar um termo que eu não gostaria, mas é assim, falando de forma bem vulgar mesmo, parece que quando a gente olha para as outras Margarets, você enxerga uma louca, sabe? Aquela mulher que, tipo assim, gente, essa mulher precisa de tratamento, sabe? A Patricia Clarkson, eu não enxergo ela assim na Margaret dela. Parece que se eu sentasse e deixasse ela tentar me convencer dos ideais dela, me convenceria? Não. Mas eu pelo menos teria paciência pra escutar. Teria bons argumentos. Mas ainda assim ela faz a gente passar raiva, porque eu Claro, acho que uma boa Margaret com é certeza. aquela personagem que você tem vontade de, meu Deus do céu, mulher, o que você tá fazendo com a vida da tua filha, sabe? Ela é uma ótima atriz. E é difícil ficar na sombra da Piper Laurie, que é um nome fenomenal na história do cinema e da TV. Mas bora falar então do filme de 2013, né? O último remake que nós tivemos, que foi dirigido pela Kimberly Peirce e que é um filme que divide aí opiniões. Tem uma parte da crítica que gosta, tem uma parte que não gosta. Ele é o filme responsável por fazer com que essa geração mais jovem aí, principalmente a geração que conheceu os livros do King com o estouro de It a Coisa, né? Foi o filme que apresentou Carrie pra essa geração. Então, esse mérito aí ele tem. Mas pessoalmente falando, esse filme que tem como atriz principal ali a Chloe Grace Moretz, ele tem suas qualidades, ele é um filme assim que, pra mim, eu assisto ele curtindo como se fosse uma comédia romântica, até porque eu acho que em muitas partes ele parece uma comédia romântica adolescente. O que me dá raiva nesse filme é o potencial que ele desperdiça, porque esse filme tinha todos os recursos e as oportunidades pra fazer muitas coisas que não foram feitas nos outros. Pra mim, a primeira já é pensar logo de cara na descrição física da Carrie, né, que, como eu
já falei aqui, 2013 já era tempo deles terem colocado uma Carrie parecida com a do livro. Mas também várias outras questões. Eu sempre pensei que apesar de ser muito difícil você adaptar a parte do livro do King, que tem ali a narração com reportagens e o comitê White, todo mundo analisando a figura que Carrie White se tornou para a nação, porque no livro a Carrie termina sendo conhecida nacionalmente, ela vira um caso a ser estudado. Eu sempre pensei que seria muito massa se um filme escolhesse adaptar essa parte, mostrando como isso funcionaria hoje em dia, sabe? A gente que vive sempre conectado à internet, a gente já tá cansado de ver pessoas que viralizam aí em vídeos por causa de uma atitude que elas fizeram, às vezes são canceladas, às vezes viram memes, né? Então assim, eu sei que o filme foi lançado há quase 10 anos atrás, mas ainda assim, em 2013 o pessoal já tava na internet, essas coisas já viralizavam, então eu confesso que senti muita falta de como a tecnologia e a internet principalmente podiam ter sido bem mais exploradas. Elas são utilizadas no filme sim, mas eu acho que tinha potencial para que fosse algo maior. Então, eu particularmente acho Carrie de 2013 um bom filme, não tá entre as melhores adaptações do King, também não está entre as piores, tenho as minhas ressalvas com relação a algumas coisas, mas principalmente com relação à protagonista. A escolha da protagonista eu acho que talvez não tenha sido muito feliz. Talvez eles tenham escolhido a Chloe Moretz por causa daquela hype que ela estava passando naquele momento, né? Vários filmes que ela estava estreando e tudo mais, era a garota terror do momento, digamos assim. Mas eu acredito que foi uma escolha um pouquinho infeliz, porque a Carrie ela precisava de uma atriz um pouco mais competente. Não que ela não seja uma boa atriz ou que ela seja uma atriz ruim, mas é porque eu acredito que ela deixou muito a desejar na concepção da personagem, principalmente nos trejeitos da Carrie. Eu já comentei isso anteriormente, eu acho que a atriz ela trouxe muito dessa coisa circense, dessa coisa de que quando ela vai usar um poder ela fica, nossa, mexendo as mãos e aquela coisa toda. Uma coisa assim, meio Marvel, né? Meio X-Men. Meio Marvel, exatamente. Bem diferente da Sissy Spacek, por exemplo. A Sissy Spacek, quando ela virava o demônio lá no corpo dela, ela só abria o olhão assim, arregalava o olho e você já tem aquela expressividade toda dela que por si só já fazia efeito. Quando ela olhava assim e a câmera acompanhava o movimento dela, né? Então quando ela olhava para um lado, a câmera olhava também e para o outro. E só isso bastava para que a personagem fosse construída sem partir para uma coisa mais cartunesca, que foi o que aconteceu nessa adaptação de 2013. Eu acho que a única coisa, assim, tirando a Julianne Moore, que ela é uma boa Margaret White, é difícil você ir depois da Piper Laurie, né? Principalmente da Piper Laurie. É uma personagem complexa, mas ela é uma puta atriz, né? Ela é muito boa. Mas eu acho, assim, a única coisa que o filme de 2013 me surpreende é o tratamento que eles dão pra Sue. Ele se permite ser um pouco mais corajoso com o desfecho, com o que eles fazem da personagem, né? Se afasta um pouco da Sue Snell de 76. Ali ele mostra assim uma potencialidade do que poderia ser, mas daí ele joga no seguro e me incomoda muito a escolha da Chloe Grace Moretz como Carrie. Ela é muito dentro do padrão, sabe? Ela não tem nada das descrições que o King coloca ali, dessa menina deslocada, dessa menina jogada na margem, né? Que a sociedade o tempo inteiro fala, você não pertence, você não é bonita, você não tá nesse padrão. Tem só assim um ponto positivo que vale a pena destacar, que não é nem assim um mérito do filme enquanto obra, é um pouco pro lado da farofa. Eu sinto que pelo menos no final, como a Carrie trazida pela Chloe parece um pouco mais humana do que a Carrie monstro que é trazida pelas anteriores, talvez justamente por causa dos malabarismos, sei lá. No final, você tem uma sensação que é culposa, mas que é divertida, de se empolgar com a Carrie enquanto ela tá matando a galera, porque essa Carrie da Chloe, ela sente prazer, principalmente quando ela mata a Chris e o Billy no final. Acho que essa parte é divertida, um tanto psicopata, mas sim, sabe aquela coisa que você acha meio tosca, mais legal? Eu acho meio tosca a cena dela matando os dois no carro, o jeito que acontece, porque pra mim lembra um pouco as mortes de Premonição. Mas eu adoro a franquia Premonição, tá longe de ser uma maravilha, mas acho que dá pra se divertir em alguns momentos. É verdade. Pra fechar aqui, vale a pena lembrar de outras bagaceiras que também nos divertem. Pra quem não sabe, gente, Carrie também foi adaptado pra um musical na Broadway de 1988 e uma peça off-Broadway de 2012. Uma peça, inclusive, que já foi adaptada no Brasil. Eu não conhecia nenhuma das versões até pouquíssimo tempo atrás, assisti nas últimas semanas. E, gente, achei muito massa, gostei muito da proposta e amei as músicas. É muito excêntrico, né? Não é algo que você espera, assim,
assim, vou assistir um musical de Carrie a Estranha, ou você acorda e fala, acho que eu vou adaptar Carrie a Estranha para Broadway. Não é algo assim que soe muito promissor, assim, é bom, Sim. é uma farofa, é o excêntrico legal, mas você sabe assim que tem algo estranho, tanto que essa produção de 88 foi um completo fracasso, assim, tipo, foi algo detonadíssimo pelas críticas, tanto que ficou em cartaz pouquíssimo tempo, foram menos de 10 apresentações, o que para uma peça de teatro é muito pouco, né, considerando todo o contexto de ensaio, aluguel de teatro, pra você ficar menos de 10 apresentações, é que tipo, foi bombardeada. O musical até hoje, ele detém, assim, um recorde de ser um dos mais fracassados da história da Broadway. Um legado muito bizarro. Eu tenho curiosidade pra saber como é que ele se saiu no Brasil, porque até então eu nunca tinha ouvido falar que esse musical tinha sido adaptado aqui no Brasil. E Sim. olha que eu sou curioso pelas coisas do tio Steve, né? Sim. Eu corro atrás sempre. Pelo que eu vi, parece que no Brasil ele não foi um grande sucesso, mas foi um tanto bem recebido por pessoas que já consideravam o musical lá de fora cult, então gostavam, tinham um certo apreço, e até porque eles mantiveram as músicas, né? Só traduziram. Então assim, vale a pena, os 3 estão no YouTube aí, vale a pena vocês conferirem. E o que também está no YouTube, gente, é a versão brasileiríssima de Carrie. Essa sim vale a pena. Essa sim, gente. Em 98, a série Sandy Jr. trouxe aí a sua versão de Carrie num episódio especial de fim de ano, onde a atriz Mariana Ximenes interpretava a personagem aí que vivia a história da Carrie. Tinha, inclusive, a cena dela ganhando banho de sangue, né, dela usando seus poderes ali no baile. E uma coincidência é que alguns anos mais tarde, a mesma atriz, Mariana Ximenes, iria reviver essa cena na novela Chocolate com Pimenta, mas dessa vez com um balde de meleca verde ali. Mas é isso aí, gente. Rede Globo nos presenteando. Icônica. 2 cenas icônicas do audiovisual brasileiro. Com Exatamente. certeza. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer muito a participação de Gabi Laroca. Então, sempre que quiser, pode voltar pra falar de King ou de outras obras. Só chamar. Edilton, eu não vou nem falar que é bem-vindo, porque não tem outra opção, né? Mês que vem a gente já tá aí de novo. Por livre e espontânea pressão, estarei aqui mês que vem. Estaremos aí com Salem. Então você aí que nunca leu Salem, já se prepare. Nas próximas semanas Maravilhoso. a gente já vai postar o cronograma de leitura nas nossas redes sociais, beleza? Inclusive não esqueçam de seguir tanto o Edilton quanto a Gabi nas redes dos dois. Vai estar tudo aqui na descrição. Um beijão, obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.